Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Acordo Saúde. Eu, Tabata Santa Rosa, estou com o meu co-host, Marcelo Patti, e vamos proporcionar para você muito conteúdo relacionado à saúde, porque, claro, a sua saúde importa, da sua família também, e o portal Atibaia Health está juntamente com a gente nesta missão de trazer conteúdos relevantes para você, não é mesmo, senhor Marcelo? É isso mesmo, dona Tabata. Bom, se hoje você... com convidados ótimos, né? Vocês estão cada vez melhores aí no crivo da seleção dos médicos, viu? Bom, se você ainda não foi contactado pelo portal Atibaia Health para estar aqui, pode se atrever, por gentileza, a mandar um direct para eles, mandar uma mensagem, seja no site, no WhatsApp, tá bom? Para entrar nessa lista de espera, porque nós estamos ainda com pautas, né, do que a gente está preenchendo ou agendando com os médicos, mas aí a gente fala com você como é que funciona para você participar, para estar aqui, para falar sobre a sua especialidade, independente de ter sido uma especialidade que já passou ou não, né, Mar? Exato. E, inclusive, vale a pena reforçar que se você entrar no portal Atibaia Health e não encontrar o seu comércio, a sua clínica, o seu nome lá, nós ainda estamos levantando todos os profissionais e comércios da nossa região. Porém, tem um campo para você já se cadastrar, tá bom? Que daí o time do portal vai fazer as considerações com você para validar e você estar ativo, você ser encontrado pela nossa população, que vai lá em cada botãozinho, se quer laboratório, se quer farmácia, se precisa de uma especialidade... pode ser pediatria, pode ser geriatria, não importa. Aí você vai ser encontrado. Passei a informação correta? Perfeito. Posso trabalhar com isso? Bora lá. Então, ótimo. Vamos nós. Bom, vamos dar voz aos nossos convidados de hoje, porque vamos falar sobre homeopatia. Você já utilizou da homeopatia? Tem alguma dúvida com relação a isso? Estamos hoje com Carlos Patara e Ana Patrícia Rinaldi e vamos deixar muito claro sobre como funciona a homeopatia. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Bom, falando da homeopatia, ela costuma olhar o paciente como um todo e essa abordagem, ela influencia o tratamento e os resultados? Quem começa falando? As damas. As damas. A homeopatia é uma medicina integralista, né? Ela vai atuar tanto no mental, no físico, no emocional. Então, assim, a gente não trata só a doença, a gente trata o paciente. Essa é a grande diferença da alopatia. A alopatia vai tratar a doença. A gente vai, através dos sintomas, da personalidade do paciente, vamos modalizar os sintomas para tentar achar um remédio mais indicado, mais próximo daquilo que o paciente precisa. Doutor, mais alguma coisa para complementar? Não, tá tudo bem. O que eu acho que seria importante seria, assim, só um pouquinho a história da homeopatia, né? A homeopatia tem 230 anos, né? Ela foi idealizada por um médico alemão chamado Samuel Hahnemann. O Samuel Hahnemann era judeu-alemão. Então, você vê que, assim, era complicado para ele. E ele acabou não curtindo muito a medicina da época, porque ele perdeu um paciente, né? O tratamento que era um amigo dele, o tratamento que se fazia era a base de provocar vômito, sangria, diarreia, ou seja, tirar o mal do corpo. E quando o paciente não morria da doença, morria do tratamento. Exato. E isso aí, e como o pai dele era vendedor de porcelana, ele aprendeu 12 línguas, ele falava muitas línguas. E ele se desanimou com a medicina da época e ele pegou e resolveu viver de livros, né, tradução de livros. E ele traduziu o livro de um médico escocês chamado William Cullen, que trabalhava no Peru com a casca daquela quina, a mesma que faz esse remédio que não foi usado para... não deu certo para pandemia, cloroquina, essas coisas. E ele percebia que os pacientes, as pessoas que trabalhavam lá, eles tinham
sintomas da malária, que são aquelas febres intermitentes, aquelas coisas, e não desenvolvia a doença. Então ele falou, alguma coisa tem a ver. Ele resolveu fazer um método de experimentação. Ele começou a pegar, amassou aquilo lá, colocou álcool, tal, começou a tomar e falou que, puxa, quando eu tomo isso daqui, eu tenho essas febres que tinham. Alguma coisa está acontecendo. Então, como ele começou a diluir, e cada diluição que ele fazia, ele chacoalhava, e que a gente chama de sucção, no remédio homeopático. Ou seja, cada vez ele ia tirando a matéria e colocando mais energia. Então, aquilo que causava a doença, né, diluído e dinamizado, curava a mesma doença. Tá? Então, esse é o princípio básico de como aconteceu. Então, quando a gente fala, quando a Paty acabou de falar agora a respeito da coisa de tudo, a gente vem de um livro que foi feito por várias pessoas, as experimentações, dizendo o que os remédios causavam e o que dinamizados melhoram, que é a matéria médica homeopática. Ou seja, a gente trata o paciente, a gente não trata a doença. Se tem 10 pneumonias, você pode tratar com 10 remédios diferentes, enquanto na alopatia a gente dá um remédio que é para aquele bicho. Então, é uma coisa bem individualizada e da própria pessoa. É mais ou menos isso. Me alonguei um pouquinho, né, Paty? Quando o Dr. Carlos fala dessa questão de uma medicação, né, por exemplo, que ele falou da quina, essa é uma das leis da homeopatia, que é a lei da semelhança, tá? Por exemplo, esse é um dos pilares da homeopatia. Um indivíduo são fez uma experimentação com a medicação e ele começou a desenvolver vários sintomas, tanto físicos quanto mentais. Isso é catalogado, tá? Que é a nossa matéria médica, que é o que a gente estuda. E quando você tem uma pessoa que começa a apresentar alguns sintomas, tipo um sintoma de malária, alguma coisa assim, você já vai remeter a essa medicação. Entendeu? Porque é a cura pelo semelhante. Aquilo que ele provoca é aquilo que ele trata, tá? Esse é um dos principais pilares da homeopatia. Aí, um dos outros pilares seria as medicações potencializadas, que a gente fala, que é a diluição, a dinamização, que tudo isso vai variar também de suscetibilidade, de indivíduo para indivíduo. É uma medicina complexa. Ele fala, o que eu acho interessante, pelo menos, é tratar da saúde como saúde, não falar de doença, né? Você fala promoção de saúde. Promoção de saúde. Isso. Exato. Porque a medicina convencional, ela não leva muito em consideração os fatores emocionais dos pacientes. E assim, lógico que toda doença é multifatorial, mas muitas delas, às vezes, têm muito a ver com emoções ou com noxas que a gente fala, tá? As emoções que a gente tem aí, tristeza, raiva, indignação, várias, né? Assim, que adoece mais a gente. Mas a gente tem as noxas também. O que a gente entende como noxas? Você morar numa casa que é úmida, que tem bolor, você beber uma água que não é potável, ou você ter um trabalho extremamente estressante. Então, não adianta eu ficar te equilibrando se você não elimina esses fatores que te adoecem, né? Eu mesmo tenho minha filha que estava fazendo faculdade em São Paulo, e fazendo faculdade, fazendo estágio do trabalho e fazendo umas aulas complementares para bacharel, alguma coisa assim. Não deu outra, começou a fazer uma gastrite, né? Aí a gente fala, tá pesado para você. E São Paulo, e ela estudava na USP, então tudo era difícil, tudo é longe, tudo é ônibus. Aí, falei, não tem outra solução, você vai ter que tomar opções. Exato. Um pé no freio. Pé no freio, exato. Um pouco. Então, assim, estende um pouco mais o seu tempo de estudo e para você poder fazer isso com um pouco de mais tranquilidade. Isso era uma noxa. E ainda existe muita dúvida a respeito da homeopatia, né? Porque ela é reconhecida, mas as pessoas ainda ficam um tanto quanto relutantes, ou a gente coloca mesmo a palavra como elas não sabem a respeito, então existe dúvida. Vocês atribuem a poucos profissionais no mercado levantando essa questão da homeopatia, ou realmente a falta das pessoas buscarem a respeito, a saber mais sobre ela? Fala, Paty, um pouquinho. Vou falar primeiro, depois a Paty fala, depois a gente vai invertendo. Nós, como médicos, só temos 2 possibilidades de especialidades
que não eram consideradas assim clássicas, né? Que é a homeopatia e a acupuntura. As duas têm conselho, nós temos que prestar até exame, nós temos título reconhecido para isso. Todas as outras especialidades, por mais legais que sejam, que ajudam, né? Sabe, fisioterapia, enfim, não tem o conselho. Então a gente está, desde 1990, a gente está amparado por esse conselho. E o que eu acho que a dificuldade maior disso é porque você não consegue medir normalmente quantificar, para ser sincero, o que tem de remédio ali. Se você pega, por exemplo, um remédio numa dinamização CH6, que a gente chama, que é diluído 6 vezes, né? É quase equivalente a uma gota do remédio numa piscina de água, numa piscina normal. Então, assim, como é que você vai medir o que tem de remédio ali? Mas também, assim, se a gente for falar em outros exemplos, você tem lá num pasto o garanhão e a égua que está no cio, a uma distância de 1 quilômetro. Como é que o garanhão em 1 quilômetro sente o cheiro do cio e vai até lá? Como é que você vai medir no ar também isso aí? Então, tem algumas coisas que são imensuráveis. Então, é isso que eu acho que complica mais nesse esquema de medicina baseada em evidências agora, que você tem que ter muita coisa. Então, a gente praticamente, né, Paty, vive das experiências dos nossos pacientes, que vão melhorando e vão falando com o outro, né? Você tem alguma coisa mais sobre essas coisas? Só para entender essa parte de misuração, como é sempre provando, assim, eu vou na tentativa e erro, como a gente consegue mensurar isso, por exemplo? Você vai falar, mas meus pacientes vão melhorando. Como eu vou medicar? Como você diagnostica para medicar? Como chega isso, se é exato, é tão pouco palpável? Você diz a medicação. A medicação, exato. A medicação. O diagnóstico que a gente faz, né? Exato. A medicação são essas matérias médicas que já foram catalogadas mais de 3.000 medicamentos, tá? Em pessoas sãs. E conforme a pessoa tomava algumas medicações, que nem, por exemplo, um remédio lá, a pessoa tem uma enxaqueca, tá? Se você der, por exemplo, um exemplo, por que a homeopatia é mais complexa? Porque tudo tem que ser muito certinho. Por exemplo, não adianta eu dar para você um remédio que a característica dele é enxaqueca do lado direito, se você tem uma enxaqueca do lado esquerdo, entendeu? Então, por exemplo, se a sua enxaqueca vem acompanhada de náuseas, de vômitos, se melhora no escuro ou melhora no claro. Então, assim, tem todas essas variantes. E aí, a gente tem, para nos auxiliar, um repertório que a gente fala, que é um programa de computador, que você vai colocando algumas informações, tá? Essa é a diferença. Então, essa é a diferença quando você trata a doença aguda e a doença crônica. A doença aguda, você modaliza os sintomas que a pessoa está apresentando, tá? Então, você vai questionar o que melhora, o que piora, o que causa. Então, assim, isso varia muito de pessoa para pessoa. Isso você vai estar modalizando a doença aguda. Agora, quando é uma doença crônica, aí é bem mais complexo, porque você tem que tentar entender o que adoeceu a pessoa. Eu posso melhorar a sua dor de cabeça episódica, tá? Por exemplo, se você tem uma enxaqueca crônica. Eu posso melhorar, mas ela vai voltar. Mas quando você trata como uma doença crônica, que você vai entender o que levou o paciente a adoecer, ela passa a não ter mais dor de cabeça. Ou muito esporadicamente, tá? Mas até eu perdi um pouquinho o fio da meada, que você perguntou a respeito dos médicos. No meu entendimento, o que acontece? A gente não tem as disciplinas de homeopatia nas universidades, né? Porque, assim, a gente teve épocas no Brasil que, no América do Sul, ela já foi muito mais forte a homeopatia, muito. E isso decaiu um pouco, porque assim, a indústria farmacêutica sempre vai bater contra. Eu posso até te falar, porque eu também sou farmacêutica bioquímica, antes de fazer homeopatia. Então, assim, se você pensar que na alopatia você tem um remédio para cada sintoma, e na homeopatia você tem um único remédio para todos os sintomas, quer dizer, muita gente vai sair perdendo nisso, né? Então, é uma coisa
que prefere que fique nos bastidores. Exatamente. Mas O eu mercado, acho... né? Exato. Então, é uma coisa que a gente está batalhando de novo. Por exemplo, a gente já tem curso, já tem residência médica em homeopatia em 3 universidades. Em Betim, em Dourados, Minas Gerais, e no Rio de Janeiro. Você tem uma residência médica, tá? A gente tem a especialidade de homeopatia reconhecida desde 1980. Quem tem preconceito com a homeopatia, no meu entendimento, é ignorar os fatos. Tá? A gente tem falta comprovação... de conhecimento mesmo. Exato. A gente tem, acho que em 2017, a publicação de um dossiê pelo próprio Conselho Regional de Medicina, falando sobre homeopatia e evidências científicas. Então, assim, eu falo, todo mundo questiona, não tem evidências científicas. Não tem se você não procurar. Porque nos principais meios de pesquisa, se você procurar... E tanto assim, a gente não tem só na medicina. A gente tem na agronomia, a gente tem na odontologia, mas agora eu tenho ouvido falar na piscicultura, tá? Se usando muito menos antibióticos para os peixes. Então, assim, você tem uma gama de especialidades que já estão entrando nisso... E você tem as evidências clínicas, os pacientes voltam, os pacientes indicam os familiares deles, entendeu? O Ti mesmo, ele deve ter tratado filhos e hoje está tratando os netos desses pacientes, né? Então, é uma questão de mercado, né? Dessa briga com a indústria farmacêutica, que ela não vai permitir nunca que a homeopatia tenha a relevância que ela tem. Tá? São remédios baratos? São remédios baratos. E essa questão de que a gente está batalhando de novo para que a homeopatia cresça e venha ter as especialidades nas universidades. Hoje a gente já está com alguns locais fazendo o quê? Como é que fala assim na própria universidade, quando o pessoal cria grupos de estudo. Grupo de estudo? É tipo grupos de estudos, me fugiu o termo. Uhum. Dentro das universidades, como, por exemplo, uma medicina coletiva, você entra em contato com a homeopatia, numa medicina integralista, o pessoal está entrando em contato com a homeopatia. Então, agora está voltando, a gente vive isso aqui, né? Então, eu acho que agora a gente está começando a subir novamente. Está tomando força de novo, né? Sim, exatamente. Com relação a tratamento de doenças crônicas, dá para ser utilizada apenas a homeopatia? Dá, com certeza, dá mesmo. O que complica um pouquinho, às vezes, é a interação de medicamentos, né? A homeopatia é muito sensível em relação a essas coisas. Então, se você faz uma mistura de alguns remédios, eles podem, com mais certeza, tirar a força da homeopatia, porque a homeopatia não tira a função de nenhum outro remédio alopático, né? Então, acho que funciona bem. E a pessoa tem que estar ali, acreditando, fazendo as coisas, melhorando o seu estado, a vida, melhorando para as coisas funcionarem também. Eu percebo muito isso, a Paty deve falar melhor na parte dos adultos que ela atende, que tem uma coisa mais demorada. A pediatria, ela é mais imediatista ali para as coisas que estão acontecendo, mas o que me procuram mais é distúrbios emocionais, essa parte de alergias, bronquite, que são doenças crônicas, né? Então, para a gente conseguir desmamar, que é um termo que a gente usa, as crianças dos remédios alopáticos, os corticoides, dos sprays e tal, até chegar no esquema homeopático, vai um certo tempo. E aí, nem todo mundo consegue aguardar esse tempo, né? Eles acabam sendo mais imediatistas. Não vou não, deixa eu parar essas bolinhas, eu vou para o sprayzinho nasal mesmo, com corticoide, e vamos lá. Então, tem que ter um perfil também para a homeopatia, sabe? Eu até brinco muito com os meus pacientes, eu falo assim, o pessoal fala, doutor, mas a homeopatia é lenta, né? Eu falo, não, o homeopata que é lento, que não acerta o remédio certo. Porque se ele consegue acertar o remédio, a homeopatia é rápida, tá? Só que com 3.000 e poucos remédios, 3.600 remédios, é difícil acertar também, né? Por isso que a gente precisa de consultas longas, que hoje, nos planos de saúde, essas coisas, é muito complicado você fazer, né? Conseguir detalhes das coisas, né, Paty? Eu queria entrar um pouco... Eu tenho muita curiosidade para saber exatamente como é uma consulta, qual a diferença dela, porque eu imagino que assim, se você tem que entender todos esses aspectos, você vai ter que ter essa informação. Então, isso requer uma consulta extremamente detalhista e detalhada. Né? Isso mesmo. Comigo,
como o meu maior atendimento é adultos, né? Embora eu atenda crianças também, uma que a gente fala que é a livre demanda, tá? O paciente chega e você não pergunta para ele o que você está sentindo. Você pergunta para ele, me fale sobre você, tá? Essa é uma grande dificuldade que as pessoas têm hoje em dia, né? Às vezes as pessoas não conseguem falar sobre elas, os medos, as ansiedades, se dorme bem, se não dorme, o que horário do dia você está mais disposto ou menos disposto. As pessoas não... É um aprendizado, as pessoas voltam a se olhar, tá? Porque até mesmo, às vezes, elas ficam surpresas. Nossa, eu não imaginava que fosse assim uma consulta. Então, assim, a gente começa com isso. Tuti talvez seja um pouco diferente, porque ele lida com crianças, geralmente quem traz as informações são os pais. Que também podem ser não fidedignas, né? Porque é como os pais veem. Enxergam, exato. Então, aí, no caso dele, o mais importante é a observação, né? Como ele vê a criança no consultório e tal. E para mim, seria mais essa questão da livre demanda, o que o paciente me traz. As consultas são em torno de 1 hora, tá? Eu faço, às vezes, um retorno de 30 minutos, quando eu vejo necessidade. Mas, assim, uma consulta é muito difícil. Por a gente não se conhecer e, principalmente, por não ter uma ideia de que, por exemplo, uma enxaqueca pode ter vindo de um conflito emocional, uma perda de um parente muito próximo que a pessoa não fez esse luto, tá? Pode vir de uma separação dos pais e, assim, um monte de fatores. E a pessoa, às vezes, sai até brava porque acha que não tem nada a ver. Você está fazendo esses questionamentos, eu quero tratar minha dor de cabeça, eu não estou aqui para resolver conflitos que eu tive lá atrás. Isso já passou. Mas não passou, porque a doença está aqui e ela está evoluindo, a frequência está aumentando, a dor está aumentando. Deve ser, inclusive, uma ferida, né? Porque se já está fazendo uma ferida no corpo, quer dizer, você já tem uma ferida mental que é até incômodo mexer nessa ferida. Né? E muita gente não quer, que eu falo, é o mesmo processo da terapia, né? Às vezes a pessoa entra no momento da terapia que ou ela vai ou ela para, entendeu? E a homeopatia é um pouco isso também, do autoconhecimento do que a pessoa traz para a gente. E assim, e lógico que numa consulta você não vai conseguir abordar tudo. Comigo já aconteceu, às vezes, de 2, 3, na 4ª consulta a pessoa me chegar e falar assim, olha, eu sofri abuso na infância, entendeu? Aí você fala, peraí, então vamos olhar isso, né? Vamos olhar isso de uma outra forma. Só que até a pessoa confiar em você, saber que aquilo é sigiloso e voltar a querer tocar nesse assunto, vai um tempo que você... Até falam que esses é um dos efeitos placebo da homeopatia, né? Que é a escuta do médico. Aliás, que é a conversa com o médico. Mas, na verdade, não é uma conversa, é uma escuta. Porque a gente pouco interfere no que o paciente chega e te traz. Entendeu? Você deixa a livre demanda, né? Vocês acreditam que ainda tenha uma resistência na comunidade médica com relação à homeopatia? Eu tenho certeza absoluta. Todo dia isso, tá? E assim, e na verdade é mais desconhecimento mesmo, porque a turma, o pessoal que conhece, tem alguma coisa, sabe que assim, a gente não vai fazer nenhuma maluquice específica, vai tirar tudo o remédio, para isso. Não, assim, o problema é que a homeopatia também agora está entrando num esquema de não médicos, né? Então, assim, as pessoas não médicas podem fazer um curso de homeopatia. E aí eles ficam um pouco refém só da homeopatia, sem ter todo aquela coisa antes da medicina que tem ali. Então, por exemplo, eu não gosto muito de atender adulto, porque se a queixa for lá, pressão alta, que a criança não tem muito essas coisas. Quando tem, é uma questão praticamente urinária, alguma coisa do rim que está ali. O adulto não, tem um monte de coisa que tem. Então, aí eu falo, opa, se a homeopatia não andar muito bem, eu fico a pé, porque eu não sei mais ou menos como. E na alopatia, assim, você tem aqueles trabalhos, aqueles que você segue ali. Tem que, se não deu isso, faz aquilo, todo mundo fez. Tal, basicamente você fica um protocolo os ali. guidelines. Né? Então você está ali coberto por alguma segurança. Então, assim,
nem eu, a Patrícia, com certeza, a gente não vai arrancar remédio e vai falar, muda, eu só quero chupar minhas bolinhas agora. Não é por esse lado. Até o que você perguntou para o Dr. Carlos a respeito de tratar as doenças crônicas, por exemplo, que ele falou de que algumas medicações brigam, né? O nosso principal inimigo, vamos dizer assim, é o corticoide. Por quê? O corticoide, ele vai te suprimir, ele diminui a sua imunidade, para você não ficar reagindo contra a doença. E a homeopatia, ela quer que a sua imunidade alavanque e trabalhe contra a doença. Então, você fica nessa briga. Mas assim, por exemplo, eu atendo muitos pacientes que têm artrites, reumatoides, que usam corticoide, às vezes em doses altas. Mesmo assim, eu entro com a homeopatia, porque sempre vai ter um ganho, tá? Eu não consigo mensurar o quanto, mas assim, com o tempo, ela vai conseguir usar muito menos medicação. Quanto maior o tempo de doença crônica que a pessoa tem, é quase que equivalente, às vezes sim, às vezes não, ao tempo que a gente precisa estar equilibrando essa pessoa para depois ir conseguir tirando a medicação, entendeu? Porque a gente não adoece agora, a gente adoeceu lá atrás. O sintoma está agora, né? Então, exato. A gente adoeceu no modo de pensar, no modo de sentir, no modo de agir, tá? Cada sintoma, assim, é uma característica da homeopatia, que a gente fala a psora, a psicose e a sífilis, né? Então, assim, são condutas erradas que a gente vai tomando. Claro que inconscientemente e tudo procurando a gente se adaptar no que a sociedade exige da gente, né? Então, é isso que eu falo. A gente não tira a medicação, mas automaticamente a pessoa vai melhorando e os especialistas vão diminuindo a medicação. Às vezes não é nem a gente que faz, porque eu sou clínica geral. Então, assim, preciso dos especialistas, encaminho, faço tudo o que tem que fazer. E eu vou melhorando o paciente e os especialistas vão tomando a conduta deles. Então, assim, a gente continua trabalhando em conjunto. Tem algum caso em que vocês já se surpreenderam com o resultado de um tratamento homeopático para poder passar para as pessoas aqui acompanharem? Todo dia. O meu trabalho no final do curso de homeopatia foi uma paciente minha que conheço ela até hoje, vejo ela, é uma moça já, que ela tinha uma disfunção hipofisária da hipófise muito grande, com dificuldade motora, dificuldade para falar, de raciocínio, e muito embotada, muito assim. E depois de 2 meses de homeopatia, ela começou a falar, que ela não falava. E não foi feito absolutamente nada em relação a isso. Nenhum outro tratamento que não fosse nada. Então, eu peguei todas essas coisas que eu tinha e coloquei na minha tese lá. Então, assim, esse foi a primeira... Que eu falo, até me arrepio. A Isabela, coisa mais linda. E até hoje, isso aí para mim ficou marcado e escrito. Está escrito lá na minha faculdade, está lá o esquema. Porque não houve nenhuma outra coisa que foi feita a não ser o uso de um remédio homeopático. Tá? Ela tem as suas limitações até hoje, entendeu? Mas ela mudou. Deve ser muito gratificante. Mas ela mudou. Isso eu lembro bem. Eu tive também. A gente tem o tempo todo. Tá? Apesar de ser uma medicina muito difícil... ela te surpreende todo dia. Eu tive também com criança, uma menina, não me recordo muito bem a idade dela, acho que já devia estar com seus 2 anos, alguma coisa, e ela não andava ainda. Ela só andava meio de bumbum, assim. E aí, fazia hidro, fazia físio, fazia um monte de coisa. E aí, acho que 15 dias de medicação, essa menina começou a andar. Aí a mãe... tinha, acho que, feito alguma promessa com ela, de cumprir lá a promessa, filmou a menina chegando no lugar, caminhando, e me mandou. Também foi muito emocionante. E eu, de adulto, agora recentemente, foi uma paciente que conseguiu expelir um cálculo renal de 10 milímetros. Coisa que... Exato. E até foi engraçado, porque eu falei... Ela me ligou, porque assim, ela já tinha ido no urologista, ia passar um duplo J. Aí eu falei,
olha, a conduta fica por você, mas fica com a medicação até você passar no uro. Ela conseguiu expelir, voltou no urologista, falou, olha, eu expeli o cálculo. Ele falou, nossa, que sorte que você teve. E assim, e ela teve dor. Aí eu questionei ela, eu falei, você quer uma medicação uma medicação homeopática para aliviar essa dor do cálculo que você expeliu? Ela falou assim para mim, doutora, eu estou tão feliz que essa dor está pouco me importando. Tudo bem, a dor do bem. Exato. Então, assim, foi bem legal também. Eu queria que vocês falassem qual é a diferença entre tratar sintoma e tratar a causa na visão homeopática. Porque eu acho que vale a pena a gente, até para ter um corte depois disso, para as pessoas entenderem, começarem a absorver mais conhecimento e depois colocar até aqui na própria descrição do vídeo qual é a dúvida, para depois a gente pedir para vocês estarem respondendo. Quer falar? Pode falar. Falamos junto. Eu acho assim, eu vou falar como médico, agora não só como homeopata, né? Como médico de maneira geral. Você falou sintomas E tratar a causa. A causa. A causa. Tá. O sintoma é o que nós estamos vendo, né? A causa é o que produziu esses sintomas, né? Isso é uma característica básica da medicina. É você tentar descobrir em todos os sintomas que o paciente te fala, apenas uma causa que faça tudo isso. Quando você consegue, na medicina de maneira geral, com uma causa, uma hipótese diagnóstica, explicar tudo o que está acontecendo, você provavelmente acertou o diagnóstico. Quando você está em 2, 3 causas para isso, aí você está meio tropeçando ainda no que está fazendo. Então, a base é isso daí. E na homeopatia, a gente depende muito dos sintomas e sintomas específicos, né? Dor de cabeça, como a Paty falou, do lado esquerdo. Tenho frio só à noite, não tenho de dia. Transpiro no pé esquerdo. Porque essas modalizações que a gente fala, elas são muito específicas, porque determinados remédios, a diferença é grande em relação a isso, né? Então, assim, voltando só à sua pergunta rápido, antes de deixar a Paty falar, o sintoma é isso, é o que nós estamos vendo, tá certo? O que o paciente nos conta, o que nós estamos enxergando. E a causa é o que produziu aquele sintoma. Essa é a diferença, na minha opinião, médica, entendeu? E você, Paty? Bom, deixa eu processar aqui o sintoma. Por que a homeopatia é tão controversa, né? Porque se você não modaliza esses sintomas e eu dou um remédio que não cubra essas características, ele não vai fazer nada para o paciente. Você pode tomar o vidro inteiro, que ele não vai fazer nada, tá? Então... Mas nada nem para o bem nem para o mal. Nem para o bem nem para o mal. Nada é nada. Água. Nada é nada, exato. Água. Então, você tem que, sempre que a gente fala modalizar, né? Para você dar o remédio certo. E muitas vezes, o que está acontecendo? A gente... pessoas usando a homeopatia como alopatia, tá? Generalizando o remédio. Então, não adianta eu dar para você, sei lá, um exemplo, deixa eu ver. Não me vem nada na cabeça agora, deixa eu ver. Mas, assim, não adianta eu dar um remédio para você que não esteja dentro dessas características, né? E aí, as pessoas usando isso alopaticamente, você está tendo muito mais resultados ruins do que bons, né? Porque, assim, aí as pessoas tomam a medicação, mas não fez nada, então... Não adianta. E ela vai propagar aquilo, né? Que é o que você mais vê na internet. A homeopatia não faz nada, a pessoa vira o vidro inteiro e tal. Só que se você modaliza e você dá o remédio certo, porque além de você acertar o remédio, às vezes você tem que acertar a potência do remédio, que é essas questões de você deixar o remédio energeticamente mais forte ou mais diluído, tá? E também tem outras questões, por exemplo, assim, potências mais altas, a gente aprendeu, né, a trabalhar questões emocionais. Então, às vezes, você vê pessoas, às vezes, com um relacionamento tóxico, adoecendo, tal. Aí você conversa com a pessoa, dá uma medicação para ela vai ter mudanças no estilo de vida dela. Ela vai ponderar esse relacionamento, vai ver o que vale a pena e o que não vai. Então, assim, você não sugestiona nada à pessoa. Ela vai tomar as condutas, entendeu?
Então, você só dá a medicação. Isso se for o remédio certo. Se não for, não acontece nada. Então, assim, por isso que a gente tem muito esse conflito, né? Mas aí eu já saí da questão de novo. O que você perguntou para ele? A diferença de sintomas A e diferença, causas. exato. Os sintomas é aquilo que você consegue palpar, né? E as causas, muitas das vezes, você não consegue... É mais inconsciente ou subjetiva, porque nem a pessoa tem a percepção disso. Às vezes você pergunta para a pessoa, assim, por exemplo, a pessoa chega e fala assim para você, eu comecei com uma pneumonia em 2010. Tá, e o que aconteceu em 2010? Aí a pessoa vai pensar, me separei, perdi um filho, já vi questões de psoríase, que tinha falecido o filho da pessoa e ele nunca fez esse luto. Então, assim, são questões muito sensíveis. E a gente mesmo, às vezes, fica tocado. Às vezes, você se envolve mesmo, porque você fala assim, puxa, que difícil. Porque, assim, a nossa mente, ou ela lida com aquilo, ou ela põe lá nas profundezas, entendeu? Só que aquilo está lá, não está processado, né? Então, essa é a diferença. E nas doenças crônicas, tem muito mais causas emocionais do que a gente pode imaginar. Nos sintomas, às vezes, você tem uma mudança de temperatura, tomou um sorvete gelado, que a gente chama de suscetibilidades, pisou no chão frio. Isso, para a gente, é sintomas. A pessoa tem uma sensibilidade, não pode pisar no chão frio. Tá? São características da pessoa. Por isso que o mesmo remédio, por exemplo, você está com uma amidalite ou uma inflamação de garganta. Não adianta dar um remédio específico para você generalizado. Tem que entender o que você fez. Né? Você tomou um sorvete, você saiu da academia suado e tomou um vento gelado. São remédios diferentes, entendeu? Então, assim, por isso que é complexo. Mas é essa a diferença. Os sintomas é aquilo que você vê, que você palpa, que você mede, e o emocional é a causa, é o subjetivo. Você tem riscos... Bom, vocês já pincelaram, mas tem riscos em misturar homeopatia com medicamentos alopáticos? O risco é do insucesso do tratamento, basicamente. Porque a homeopatia, ela não causa danos, assim. Ela pode modificar algumas situações emocionais. Por exemplo, a gente tem... por exemplo, eu lido com crianças. Então, você tem uma criança que está com um terror noturno, por exemplo. Aí você vai lá e vai dar um remédio, porque a criança entra na hora, começa a chorar tal, e acorda e assusta os pais, e não acorda direitinho, e está dormindo ainda. Então, você escolhe lá um dos remédios homeopáticos mas que combine mais com o tipo da criança. Eu até aviso, olha, vou dar uma potência mais alta, que a potência mais alta, na verdade, é mais diluída, essa que é a loucura da homeopatia, né? Quanto mais diluído e mais chacoalhado, mais forte ele é, né? E, às vezes, você pode ter uma agravação homeopática. Primeiro, segundo dia, a criança piora, você dá vontade de matar o homeopata. Dá vontade de você pegar ele de jeito, né? E eu falo, não, fica calma, acontece, vai esperando, vai observando e tal. Então, assim, você tem essa característica de poder causar isso, mas ele não vai atrapalhar o remédio alopático, ele pode sentir um pouco menos o efeito quando é usado, por exemplo, como junto com o corticóide, como a Patrícia falou. A gente imagine lá uma Kombi, 3 caras empurrando de um lado, 3 do outro, ela não sai do lugar. Então, o corticóide de um lado e a homeopatia do outro. Então, você tem que optar por um dos lados. Vou optar pelo corticóide, porque é um caso mais sério e os pais não estão ansiosos e não vão conseguir esperar mais tempo. Então, vamos dar um corticóide 2, 3 dias, quando acabar, volta aqui e vamos conversar com a homeopatia de novo sobre isso. Então, a gente tem que ir levando também. Estou falando do ponto de vista pediátrico, né? Que é nesse sentido. Mas sim, hoje, atualmente, não dá para você negligenciar alguns sintomas, né? Essa é a vantagem de você fazer de tratamento homeopático com o médico, entendeu? Porque, assim, você vai examinar o paciente, você vai falar, olha, isso é pronto-socorro, isso é conduta cirúrgica, não tem o que fazer, né? Então, agora, não adianta eu dar uma medicação e a pessoa ir agravando daquela condição dela. A gente tem esse olhar. Então, assim, jamais prejudicar o paciente. A gente usa de todas... Eu falo que a homeopatia é mais uma ferramenta. Ela não exclui nenhuma terapêutica. Se o paciente tem vontade de fazer acupuntura, faz, é legal, é ótimo. Então, assim, tudo a gente agrega. É só mais uma ferramenta.
Uma coisa que o Ti falou, né, por exemplo, do corticoide, que realmente é uma briga. Mas a homeopatia torna o organismo mais adaptável à medicação. Às vezes, ele consegue melhorar o organismo de uma forma que um remédio que poderia estar agravando ou causando outras coisas, ele está exercendo, às vezes, uma função protetora. Tá? Ou até mesmo um remédio que não fazia tanto efeito, de repente você entrou com a homeopatia, a pessoa tem um efeito melhor, diminui um a efeito dose, melhor, se precisar, uma exato, dose assim, menor. mas eu digo assim, ela está mais suscetível à medicação alopática, entendeu? Ela vai precisar de menos doses até. Tá? Vai, pode falar. Eu queria saber quais são os maiores mitos relacionados à homeopatia e como a gente pode quebrá-los ou botar abaixo esses mitos, A porque... primeira coisa que o pessoal fala é que naquele vidrinho só tem álcool. Né? Porque é feito em álcool de cereais, né? Diluído, ou naquelas bolinhas de açúcar, ali não tem nada, né? Por conta dessa diluição que eu falei, né? Do cio da égua, né? Que eu comentei no começo aí. Né? Por exemplo, do celular, como é que um celular conversa um com o outro sem ter um fio, sem ter nada, né? É difícil medir essas coisas, né? Então, para quem não entende bem isso, né? De uma forma bem simples, o remédio alopático tradicional, ele funciona de uma forma química, né? Ele faz reações químicas e essas reações químicas vão passando de célula a célula ou através do sangue, chegam no órgão específico, ele vai lá e faz o efeito que ele tem que fazer. A homeopatia é vibração física. Então, assim, uma molécula vibra numa frequência, a outra vibra na outra e vai passando nesse esquema mais físico do que químico. E isso é difícil para entender, entender não, vamos dizer assim, aceitar que funcione, tá? Mas se você pensar que um rádio, um celular também é vibração de partícula, né? Tem lá no Pico do Jaraguá, tem lá um cristalzão da FM Cultura vibrando num determinado frequência, você pega no carro seu, a mesma frequencinha, sem fio, sem nada, está funcionando. Então, acho que uma das primeiras coisas, até para passar para a Paty agora, mas que eu acho é isso aí, que eles ali dentro não se consegue mensurar. Acima da potência CH6 muda aquele número de Avogadro da tabela periódica, daquelas coisas que tinham lá, e você não tem mais nada, você não consegue medir ali dentro. Você consegue medir abaixo dessa potência, ou seja, 6 vezes. Pega a mesma coisa, tem lá, a Paty é mais específica que eu, porque ela é farmacêutica, mas você pega lá 20 ml do remedinho, pinga 3 gotinhas do remédio, chacoalha 100 vezes. Pegou aquele mesmo que já estava aquelas 3 gotinhas. Daquele lá, pega mais 3 gotinhas só, põe mais 10, vai bater. Chegou no 6, não tem mais molécula, não tem o que fazer ali. Então, acho que a primeira coisa mais básica que a gente tem em conta é isso aqui. Naquele vidrinho não tem nada. Tem algum mito para complementar, Paty? Balde aí pra você. O mito é que assim, a indústria farmacêutica ela quer encontrar o princípio ativo dentro da medicação. Né? Isso não vai acontecer nunca, porque a gente trabalha com princípio energético. Então, assim, hoje a gente está tendo já a medicina quântica, que está entrando nesse ramo, né? E a gente está esperando aí que as coisas já vão acontecendo. O que a gente mais tem pesquisas, por exemplo, eu vi esses dias... de uma rã usando um determinado remédio e se percebeu que na hora que colocou o remédio houve um aumento de uma frequência, não lembro a frequência, mas assim, conseguiu medir isso em vivo, entendeu? Então, assim, eu falo assim, como que pode... É uma medicina reprodutível. A mesma medicação que eu vou dar para essa circunstância aqui se usa... na Inglaterra, se usa na Índia, você tem as mesmas respostas. É uma medicina reprodutível. Então, assim, em qualquer lugar você tem a resposta em relação a essa medicação, se for esse o quadro, entendeu? Mas a indústria farmacêutica, ela quer bater nessa tecla. Se não tem princípio ativo, não existe. Então, assim, a gente está com a homeopatia há quase 240 anos. Se ela não cumprisse a função dela, ela já teria deixado de existir há muito tempo, né? E muito pelo contrário, a gente está vendo as especialidades. Eu sei que hoje a fisioterapia pode fazer homeopatia, a nutrição acho que já está podendo fazer. Então, assim, ela está ganhando campo, né?
E a gente vão ficar sempre batendo nessa tecla. Não tem princípio nada. ativo, não tem remédio. Mas assim, o que eu faço? Oriento, faça uma consulta, entendeu? Que é em tempos agora de automedicação, né? Quando falam de homeopatia, falam que como é que a homeopatia vai se destacar em prevenção à saúde, sendo que não tem algum princípio ali dentro, né? Acho que é isso que eles tentam dar uma certa ilusão de que, tipo, não vale a pena. Mas aí a gente já está falando de negócios, né? Por trás disso, do que é interessante para o mercado. Se a gente pensar também em vacina, uma das últimas vacinas para o Covid, que foi a vacina que não tinha mais dentro dela o vírus da Covid, ou um pedaço dele. Tinha uma informação que ensinava o corpo a se tratar. Essa vacina, recombinante, ela é homeopática, vamos dizer assim. Ela tem um princípio, é a mesma coisa. Então, se essa vacina não resolveu o problema do Covid, a homeopatia também não vai resolver. Mas resolveu o problema do Covid. Por que a homeopatia não vai ter? Porque se o princípio, tudo bem, a fisioquímica, tem um monte de coisa diferente. Mas se você pensar numa coisa mais básica, é isso. Né? Na verdade, você tem ali uma vacina que protege de uma doença que acabou com uma pandemia mundial, tá certo? As vacinas da Pfizer, da Moderna, né? Acabou praticamente, porque não foi o ser humano que fez as coisas direito, isso é básico, né? Alguns ajudaram, mas a maioria só piorou, atrapalhou. E ela não tem dentro dela nada que seja relacionado ao vírus. Entendeu? É mais assim, é um ensinamento. Então, é mais ou menos por isso. A gente chega lá. Uma hora a gente chega lá. Boa. Mentira. Como vocês enxergam o Certíssimo. futuro um da estímulo homeopatia no imunológico. Brasil e no mundo, por exemplo? Porque isso é um caso sucesso, né? A gente vai ficar sempre com esses altos e baixos. Sempre. Eu acho que sim. A gente sempre vai ter quem bata na homeopatia e a gente sempre vai ter quem defenda a homeopatia, tá? E é o que eu falo, a homeopatia está ampliando. Esses dias eu vi um trabalho de homeopatia na vinicultura, contra pragas da vinicultura. Eu tive pouco tempo no Uruguai, eu fui para Mendoza e lá você não pode entrar com nenhuma fruta. E a gente tinha fruta no carro, que eu adoro fruta, né? Aí a gente tinha frutas no carro, que a viagem foi longa, a gente foi de carro. E chegando lá, tivemos que desprezar as frutas, porque você não pode entrar por causa do risco de praga na vinicultura. Você imagina lá, em 300 vinícolas, se pega uma praga, eu falo assim, ainda bem que não fui eu que levei. Levei minha maçã, minha pobre maçã. Você ia atrapalhar a nossa safra de vinho aqui, Exato. doutora. E pensou, então? E aí, os caras estão usando homeopatia na vinicultura. O trabalho dessa pesquisadora já está em vários patamares, entendeu? Ela está conseguindo reproduzir isso. Ela começou, acho que no Sul, no Brasil, e agora já está expandindo isso. Então, assim, a gente está vendo resultados. E vai ser sempre esse bate e vamos e toca em frente. No tratamento, na lida com o ser humano, é complicado mesmo, né? Ainda mais quando você mexe com essas partes da diversidade de que são as pessoas. Eu falo muito também, eu brinco com os pacientes dizendo assim, se você não consegue plantar, a Paty falou em vinho, eu lembrei, você não consegue plantar uva num charco e você não planta arroz na serra. Por quê? Porque os terrenos não são adequados. Se nós imaginarmos que o corpo humano é um terreno também, às vezes tem terrenos mais assim, tranquilos para a homeopatia, às vezes para a alopatia. O importante é a gente saber passear por isso. É a ferramenta que a Paty falou, né? A homeopatia pode ser uma ferramenta, a alopatia pode ser uma ferramenta, mas o importante é que você está vendo ali o seu paciente. Eu não sou pediatra, homeopata, cirurgião, eu sou curador, eu falo. Se me ensinarem a benzer e benzer curar, eu vou benzer. Porque eu quero que o meu pacientinho fique bem, que os pais deles fiquem tranquilos e sossegados. E a gente usa esse esquema na parte de terreno também. Então, às vezes eu chego lá e falo assim, olha, lamento, mas eu já fiz tudo que eu sabia da homeopatia, não andou. Ou, lamento, fiz tudo da homeopatia e não andou. Ou você procura um novo colega, ou eu vou inverter. Eu vou para quem da homeopatia, vou dar e vice-versa. Ou vou dar os dois ao mesmo tempo e vamos ver se dá certo. Porque o importante é isso. E como é que as pessoas recebem
essa sua transparência? Olha, eu já tentei por aqui, por aqui, por aqui, não funcionou. Como é que as pessoas recebem eu isso? acho que bem, porque eles têm voltado. Então ótimo. Não volta, né? Assim, É um belo sinal, né? É um sinal. Então, eles têm voltado. E assim, eu faz quase 40 anos que eu sou pediatra, eu não tenho mais o que esconder. Eu não tenho a menor vergonha de dizer, olha, isso eu não sei. Vamos procurar junto? Vamos aqui no chat GPT, vamos perguntar. Olha, isso aqui. É mesmo, isso aqui é parecido com isso. E eu não tenho a menor vergonha mais de perguntar essas coisas. O doutor, ele tá em outro pataramar. Exato. Pataramar. Exato, já tá Piadinha chegando segunda no- série, eu precisava, gente. Eu comigo, assim, já tenho paciente que não voltam, né? Principalmente adultos, eles investem menos na saúde deles. Eu falo que os extremos a gente cuida mais, né? Mas nós, adultos, sempre nos colocamos em segundo plano. Depois eu vou, depois eu faço. E assim, Primeiro os filhos, depois os exato, pais. Exato. E sempre esperam um tratamento imediatista. E assim, depois que você tomou milhões de antibióticos, milhões de corticoide, milhões de anti-inflamatório, a gente tem que restabelecer isso e leva um tempo, né? Então, quem procura um resultado imediatista, assim, eu digo imediatista para doenças crônicas, porque a homeopatia, se for o remédio certo, 2 gotinhas na sua boca, você já vai ter resultado, imediatamente. Acabou de pingar e absorveu, você tem resultado, entendeu? Mas, para doenças crônicas e imediatismo não funciona. Bom, eu já ia fazer uma consulta grátis aqui, porque infecção urinária de repetição, de repente, a gente já consegue a longo prazo ir sanando. Porque ou chega uma hora que o corpo não aguenta mais tanto medicamento, né? Você vê, ó, e tem coisas que a alopatia tá copiando a homeopatia, tá? Em casos de infecção de urina, a gente tem muita infecção por uma bactéria que é a E. coli, né? Que o ânus está muito próximo da vagina, então acaba migrando. E aí a gente usa uma outra ferramenta da homeopatia, que são os nosódios. Então, a gente consegue utilizar o E. coli dinamizado, né, homeopatizado, para diminuir a suscetibilidade da pessoa. E a indústria farmacêutica criou um remédio também baseado na E. coli, né? Isso aqui custa bem mais caro. Quer dizer, eles estão alopatizando a homeopatia. Isso. Mas isso aí a gente não conta, né? Isso aí a gente deixa tipo segredinho. Mas o importante é que ambos andam junto. O que eu queria é justamente isso, que eu sonho desde que eu sou homeopata, né? É que assim, que... A junção, né? Então, eu não vou chegar a falar para um paciente lá, olha, esse corticoide vai acabar com a sua vida, não vai, isso aqui e tal. Eu também não queria que o pessoal chegasse e falasse, a homeopatia não serve para nada, sabe? Eu acho que o que falta muito é justamente essa preocupação no paciente e não no que está em volta. Exato. Tá, é isso que eu acho que é, né? Então, assim, a gente não faz propaganda, você não tem propaganda, né, de médico, o CRM até proíbe que a gente faça isso. Grande parte do que a gente tem é a exposição. Um podcast como esse que a gente pode mostrar o que a gente tem de experiência, de bagagem, um paciente que, olha, pô, foi legal, eu passei lá com o Patara, ele é legal, olha, leva lá seu filho também. Então, a gente depende dessas coisas, né, para movimentação do consultório, para ver os pacientes, e que você começa a ter isso daí. Então, se você não tem como base, né, essa preocupação com a pessoa, com o paciente em si, esquece isso, é isso que está perdendo muito agora. Está muito assim, uma consulta de 5 minutos, cara, você não consegue olhar para a pessoa, mas você às vezes é obrigado, que tem uma fila de 30 lá num pronto-socorro, sabe? Então, assim, Ou num ficou plano de uma saúde situação que você tem um tempo mais complicada. determinado. Eu fiz um tempo quando eu trabalhava ainda no Hospital Novo Atibaia, homeopatia na consulta, no consultório, mas era muito difícil. Eu deixava meu telefone celular para a mãe para complementar em casa ainda, porque eu não conseguia naquele tempo de 15, 20 minutos fazer algumas coisas que tinha. Então a gente está tentando, mas assim, a primeira visão é o paciente, que eu acho que é mais importante do que a sua ou homeopata, ou alopata, ou isso aqui. Eu acho que a forma que der. A minha patente, né? O paciente é mais importante do que a patente. Essa é a ideia. Tanto que eu trabalho no SUS, né, no posto de saúde. E no posto de saúde eu sou clínica, mas eu também passo homeopatia. E no meu consultório, quando eu vejo que tem necessidade, eu também passo alopatia, entendeu? Então, é o que eu falo, a gente tem que trabalhar pelo paciente e não ser ferrenho, né? Ah, não, sou homeopata e pronto. Hoje em dia não dá, né? Você tem que ter critérios.
Bom, eu fiquei só intrigada com uma coisa. Doutor, você falou 40 anos que você está nessa luta aí, não é isso? 39. 39. Ele se formou com 10, né? Brincadeira. 10 anos já, ele Muito já foi talco, formado. talco das crianças. Mais novo que Meu. É o talco das crianças. Não, parabéns, formado com 10, super novo. Você não sabe. Quanto Bom, tempo. nosso tempo está chegando ao fim. É aquele momento assim, mas o lado bom é que se você colaborar, fora curtir este episódio e deixar as suas dúvidas nos comentários, a gente faz um episódio 2, tá bom? A gente vai pedir, obviamente, para eles gentilmente sanar a sua dúvida. Sanar, não fazer consulta grátis, tá bom? Mas aí a gente repete e faz perguntas e respostas para justamente a gente ir direto ao ponto para deixar você muito mais instruído, não é mesmo, senhor Marcelo? Posso fazer a última pergunta? Por favor. Que mensagem vocês deixam para quem tem curiosidade sobre a homeopatia, mas ainda desconfia da eficácia? Quer começar, Paty? Qual o conselho? Não tenha preconceito. Porque primeiro conheça, depois julgue. Eu faço as minhas palavras da Patrícia, porque na verdade é justamente isso que eu acho. Tá na dúvida, não tem outras situações na sua vida que você também procura e vai ver o que é primeiro antes de você fazer? Quando você vai comprar um carro, você vai ver 3, 4 carros até você ver o que é, fazer um test drive. Faça um test drive na homeopatia, por exemplo, né? Venha conversar com a gente, porque na verdade, assim, às vezes você se surpreende e dá certo. Se não der, mal não vai fazer, porque a gente vai estar lá, como a Paty falou, e assim, nós somos ouvintes. Nós vamos ouvir tudo aquilo que vocês vão falar e tal, e dentro da experiência homeopática a gente vai direcionando para o que está acontecendo. Bom, acho que vocês gabaritaram porque normalmente a gente teme ou julga aquilo que a gente desconhece. Né? Então, você não tem propriedade, você já ouviu, mas não foi buscar informações a respeito ou nunca, né, debruçou sobre o assunto para saber se realmente é válido para você ou não, né? E as pessoas falam, não funciona, vem com dose homeopática que não vai funcionar nada. Sim, então, é sobre isso. Vocês querem mandar beijos, abraços, o espaço agora é todo de vocês. Eu quero mandar um beijo e abraço para os meus pacientinhos queridos, que sempre falo, e se eles forem assistir aqui, né, que o tio está aqui, esperando qualquer coisa que precisar, nós estamos não, de negociação. Eu quero mesmo agradecer o espaço que foi dado aqui para a gente falar da homeopatia, essa primeira vez mais falar sobre o que funciona, como é, e com certeza, se houver interesse de uma segunda parte mais específica sobre perguntas e respostas, entrar mais no esquema homeopatia mesmo, pode com certeza contar falo até para a Paty, mas pode contar conosco, porque tudo que é espaço, que a gente possa divulgar essa coisa que nos é uma paixão, que é a homeopatia, nós vamos estar aqui para falar, com certeza. Obrigado pelo convite. Muito a gente obrigado. que agradece. Bom, um beijo, um abraço para todos os meus pacientes e para os meus futuros pacientes também. Estou lá aguardando. Sejam bem-vindos, né? Exato. Quem tiver mais curiosidade, quiser conhecer, estamos lá, na clínica do Dr. Carlos. Na nossa clínica. Eu super agradeço. E o senhor, Marcelo? Beijos, recados? Foi um espetáculo. Eu queria agradecer demais, assim, foi ilustrador para mim. E imagino que para o público também foi bastante elucidante mesmo. E agradecer a vocês por mais tanto de informação que a gente pôde trazer. Obrigado. A gente que agradece também a oportunidade. Eu tenho certeza que a gente só pincelou essa questão de homeopatia. Então, por favor, a gente pede a sua colaboração para a gente fazer o episódio 2, fazer o repeteco, tá bem? Então, por favor, interajam conosco, porque vocês são os nossos termômetros para a gente ser muito mais assertivo nas especialidades e nas dúvidas de vocês. Bom, não esqueçam de seguir o Instagram do portal, do Atibaia Health, assim como do Acordo Podcast, para conferir toda a nossa programação. Deixa o like. Deixa o like, por gentileza, porque a gente podia estar pedindo um Pix, mas estamos pedindo apenas a sua inscrição e o like nesse episódio. Compartilha, tá bom? Vamos propagar informação boa pela nossa região.
Bom, obrigada mais uma vez. Obrigada, A gente Mar. que agradece. E, gente, obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau.